A todas e a todos, pedindo desculpa pela demora, foi um problema técnico que nós tivemos aqui. Eu declaro aberta a sessão da primeira sessão especialidade em dissídio individual e pedindo a proteção de Deus para um bom dia de trabalho a todos. Peço que a secretária do Pleno apregoe o primeiro processo com pedido de sustentação oral. Bom dia a todos e a todas. Primeiro processo da pauta de hoje, número de ordem 5, agravo regimental nos autos do mandado de segurança 362/2025, de relatoria do desembargador Milton Gouveia. O advogado Dr. José Jefferson Andrade Vaz requereu sustentação oral para representar a parte agravante. Bom dia, doutor José Jefferson. O senhor está pelo agravante? Isso. Então, o senhor dispensa a leitura do relatório para acelerar os trabalhos? Dispenso sim, Vossa Excelência. Então, o senhor dispõe de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Paz e bem, bom dia a todos. Eu saúdo o presidente e os demais membros dessa colega turma. Eu tenho que começar, infelizmente, do início. Esse mandado de segurança, outros jogadores, ele se trata não de uma matéria muito comum daqui no ambiente dos senhores, mas uma matéria que trata única e explicitamente sobre direito tributário, sobre matéria fiscal. O meu cliente, ele está sendo cobrado de maneira ilegal e inconstitucional sobre contribuições que não têm base legal. Nós entramos com exceção de pré-executividade em primeira instância e informamos, Vossa Excelência, aqui esse acordo que foi homologado judicialmente tem como matéria, tem como base, tem como sustentação as contribuições sindicais. Era uma ação de cumprimento. Então, quando meu cliente fez o acordo com o sindicato para pagar as contribuições sindicais, o famoso imposto sindical, a materialidade continuou. Houve a homologação, houve o pagamento de todas as partes. E confesso aos senhores que eu entendo perfeitamente, na primeira instância, o excesso de trabalho, uma contínua, quase que uma robotização dos processos, faz qualquer um cair em erro. Então, após a homologação, foi para o setor de cálculos. Quando chegou no setor de cálculos, a secretaria lançou o que seria devido, entre aspas, às contribuições previdenciárias. Mas qual o grande problema? Não incide contribuição previdenciária sobre acordo de cumprimento que tem como base o imposto sindical. Se fosse uma ação de cobrança de verbas salariais, de horas extraordinárias, eu ficaria totalmente calado. Mas aqui não, trata-se de uma violação clara e objetiva quanto ao princípio da legalidade estrita do direito tributário. Então, nós impeticionamos isso em primeira instância, e em primeira instância o juiz negou, sob o fundamento que não era matéria de ordem pública. Vejam, data vênia, o princípio da legalidade tributária é sim matéria de ordem pública, é sim matéria que pode ser alegada em qualquer instância, e é sim matéria que não se sujeita à preclusão. Esse foi o fundamento de primeira instância. Jefferson, por que foi entrado com o mandado de segurança? O mandado de segurança se fez necessário porque em série de decisões interlocutórias nós não temos recursos hábeis. E a matéria fere um direito líquido e certo do contribuinte de apenas ser tributado, de apenas ser cobrado, quando existe matéria legal vigente e em vigor. No mandado de segurança, voltamos com a matéria para o nosso querido desembargador e informamos, Vossa Excelência, a matéria se necessita da apreciação porque está sendo cobrado de uma pessoa algo que não está previsto em lei. E nós arrolamos todos os dispositivos constitucionais, todos os dispositivos legais e provamos lá que não existe contribuição como base de cálculo, como fato gerador, o imposto sindical. O eminente desembargador
entendeu que não caberia mandado de segurança, mas um recurso na fase executória própria. Só que nós estamos falando de uma decisão interlocutória. A matéria é especialíssima, confesso. Instância entrando no mandado de segurança contra um direito fundamental inegável e um direito fundamental que deve ser mantido. Além desse ponto, o desembargador entendeu que não poderia ser conhecido o mandado de segurança por aplicação de analogia, porque a procuração que juntamos aos autos era a procuração genérica e não a procuração com poderes específicos. No agravo, nós juntamos a procuração com poderes específicos, até por conta de um princípio da fungibilidade, que também, particularmente, eu não entendo que seja cabível, porque se trata de mandado de segurança, uma lei própria e uma ação mandamental própria. Então, nós entramos com esse agravo de instrumento para, data vênia, corrigir isso. O que nós estamos buscando é o ponto inicial de todo o constitucionalismo moderno, que é a observância ao princípio da legalidade tributária. Se não existe lei, como é que vai existir cobrança de tributo inexistente? A única coisa que nós estamos pedindo para a concessão da segurança é exatamente essa ação mandamental, para que seja proibido a cobrança e seja extinto. Não é feito de recurso, mas sim de cassação de decisão que não tem base legal e nem constitucional. Não estamos criando ou dando uma nova interpretação. Estamos resgatando aquilo que foi feito lá contra o João Sem Terra, na Inglaterra, em que os plebeus não poderiam ser cobrados e ser taxados sem lei. Como disse, repito, e para não me alongar mais, até porque acredito que a matéria ela é muito fácil de análise, o princípio da legalidade tributária é sim matéria de ordem pública e ela deve ser sim apreciada em qualquer instância. Ela não é passível de preclusão. Com essas considerações, espero e acredito sinceramente na justiça, na defesa dos contribuintes, principalmente quanto a esse primado tão caro para o nosso direito constitucional. Obrigado, Vossas Excelências. Obrigado, doutor José, pela participação. Relator. Senhor presidente, colegas, nobre advogado, um bom dia a todos. Veja, a decisão proferida, quem deferiu liminarmente a ação mandamental, denegando a segurança, em face de ato do meritíssimo juiz da 14ª Vara de Trabalho, deu ensejo ao AR, o agravo regimental, de que ora se cuida. Mantenho, no entanto, à vista dos fundamentos antes expostos, que não viola nenhum dos dispositivos e princípios invocados. Eu estou trazendo aqui a repetição, que é do conhecimento do nobre advogado, e eu peço vênia para não repeti-la, por respeito ao princípio da economia. Repiso em atenção aos argumentos recursais, que os fundamentos da decisão agravada são suficientes para concluir que a agravante intenciona utilizar a via mandamental como verdadeiro sucedâneo recursal, atacando o ato da indicada autoridade coatora, ou dita como coatora, o qual pode ser contestado por meio de recurso próprio previsto na legislação processual trabalhista aplicável. Ademais, não há que se falar em indicação do valor originário atribuído à causa para todos os efeitos legais, eis que é possível determinar de ofício a correção do valor atribuído à causa, adequando ao proveito econômico pretendido. Mediante essas considerações, e não havendo mais o que acrescer aos fundamentos da decisão agravada, ratifico o posicionamento esposado. E concluindo, por negar provimento ao agravo regimental, senhor presidente. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Muito bem, senhor presidente, em que pese os bons argumentos do nobre advogado, mas estou acompanhando integralmente o voto do relator. Como vota o desembargador Edmilson Alves? Também com o relator. Como vota o desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese? Com o relator, presidente. Como vota o desembargador corregedor Paulo Alcântara? Senhor presidente, foi muito bom o argumento do advogado, muito bem.
estava vendo até o parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional e, dentro dos estreitos limites do mandado de segurança, não dá para abranger essa discussão. Até porque eu ainda acho, como a Fazenda Nacional diz, né, e acho que há uma inovação recursal. Por isso, eu acompanho o voto do senhor relator. Como vota a desembargadora Gisane Barbosa? Eu estou votando com o relator. Como vota o desembargador Valdir Carvalho? Como vota a desembargadora Maria Clara Saboia? Presidente, só um destaque. Realmente, em tese, pelo que o advogado falou do mérito, né, contribuição com relação previdenciária com relação a isso. Agora, há esse óbice, mas nada impede, já que não há depósito ainda, garantia, que se garanta e se discuta, porque esse caso é embargo da execução, não é? Porque o mérito aqui a gente não pode ultrapassar, mas é interessante. Como vota a desembargadora Nise Pedroso? Eu também acompanho. Agora eu observei que ele fez originalmente a alteração do valor da causa e eu sempre discordo disso, que eu acho que também não guarda proporção o caso do MS com o valor da ação principal. Mas aí eu deixo minha ressalva, mas estou acompanhando no mais. Também nessa linha da desembargadora Nise. Como vota o desembargador Sérgio Torres? Estou acompanhando, presidente. Como vota o desembargador Luciano Alexo? Acompanhando o relator. Então, proclamando o resultado por unanimidade nos termos do relator, do voto do relator, negar provimento ao agravo regional. Só esclarecer que regimental, desculpa. O valor é de R$ 1.000 para R$ 48.000, certo? Isso Atribuindo valor à causa. Quase R$ 50.000. Por um processo, por isso que eu estou dizendo, da caso em caso, certo? Por um processo aqui, que é questão de discussão nem das partes, questão de contribuição previdência, eu acho que a gente poderia, nesse caso aqui, fazer uma análise justa, porque se retificar para um valor desse, desembargador Milton, um processo que nem sequer vai prosseguir, e um processo que é aquela questão, nem das partes se trata de uma contribuição que em tese, né? A gente está falando em tese, a matéria é discutida, tem que ser discutida, deve ser discutida em algum ponto, e é uma matéria assim, bem interessante. Eu acho que já fixar um valor da causa desse por um mandado de segurança que sequer vai ser analisado. Realmente, atribuindo à causa o valor de R$ 48.000, não é isso? Equivalente ao valor em execução dos autos de processo ordinário. Aí no processo principal, né, no julgamento do MS. Sim, mas... Eu vou amoldar, fazendo um destaque nesse caso, porque aqui já se verifica que isso aqui já houve uma exceção de pré-executividade. Certo? Este é o valor da execução da contribuição previdenciária? 48.000. Mas daí a gente verifica isso no julgamento do MS, né? A gente debate isso no julgamento do MS. Exato. Mesma linha da desembargadora Nise. Está proclamado o resultado, doutor. Já está indeferindo, já está indeferindo aqui. Já é um julgamento final. Por isso. Aí, no caso, o senhor está mantendo. Então, fica com a ressalva de entendimento da desembargadora Nise e da desembargadora Clara. Próximo processo, só esse processo tinha registro de sustentação, agora passemos para o bloco dos processos com divergência, número de ordem 1, mandado de segurança 53/2025, de relatoria do desembargador presidente Rui Salatiel. Vamos lá, presidente. Aqui eu visualizo duas divergências lançadas, uma inclusive bastante longa, de modo que eu vou colher os votos e quando chegar no desembargador divergente, eles se manifestam sobre suas divergências. Desembargador Paulo Alcântara, como vota? Eu acompanho o senhor relator. Desembargadora Gisane.
Presidente, eu abro divergência aqui. Eu já acompanhei o relator até certa época, mas depois desse julgamento no TST da ministra Dora, eu alterei o posicionamento. Em termos de recurso de revista, a gente não encontra pronunciamento do TST, porque a matéria é infraconstitucional, aí nunca conhecem da matéria, né? Mas tem esse acórdão da ministra Dora enquanto corregedora geral e também por conta de julgamentos do STJ que eu inseri na tela, eu estou entendendo que não é possível aplicar o artigo 916, esse parcelamento em caso de cumprimento de sentença. Então, eu estou denegando a segurança. Desembargador Valdir Carvalho, como vota? Eu acompanho o relator, que eu tenho votado o seguinte: antes de iniciar da execução, e ela se inicia com mandado de segurança, com mandado de citação, cabe sim a aplicação do artigo 916 do CPC. Esta é a linha que eu tenho votado, e então acompanho integralmente o voto do relator. Desembargadora Clara Saboia, como vota? Desembargadora Anice Pedroso, como vota? Por enquanto, eu ainda estou na linha do relator, mas realmente é algo que a gente deve examinar, e eu vou fazer ainda uma reflexão sobre isso. Estou bem tendente a alterar daqui para frente, mas hoje ainda acompanho o relator. Desembargador Sérgio Torres, como vota? Eu vou acompanhar o relator, mas com ressalva de entendimento pessoal. Desembargador Luciano Alex, acompanho o como relator. Vota? Desembargador Milton Gouveia, como vota? Com o relator, senhor Desembargador Fernando Cabral, como vota? Acompanho o relator. Desembargador Edmilson Alves, senhor como presidente, vota? o meu entendimento é na linha da divergência desde o começo dessa discussão aqui na sede e mantenho essa compreensão muito assim. Um dos pontos em que eu posso dizer que me parece claro não cabimento dessa figura com a não concordância da parte, por isso eu estou acompanhando a divergência da desembargadora Gisane Araújo. Então, por maioria de votos, concede-se a segurança. O desembargador Sérgio Torres, com ressalvas e com divergências lançadas pela desembargadora Gisane e o desembargador Edmilson. Este é o julgamento. Devolvo a palavra para o presidente. Obrigado, desembargador. Com a palavra, secretária. Próximo processo, número de ordem 6, mandado de segurança 377/2025, de relatoria da desembargadora Gisane Barbosa. Eu estou aqui vislumbrando uma única divergência do desembargador Edmilson Alves e pergunto se todos mantêm seus votos. Não apareceu, não. Tá, não? Apareceu, agora apareceu. Eu mantenho o meu. Estão na tela já? Tá na tela? Sim. É que a presidência perguntou se todos estão mantendo o voto, não foi? Foi, se todos estão mantendo o voto e se já estão se todos já estão com a tela, com o voto na tela. O voto está mantido. Estão mantidos. Então, eu proclamo no resultado, por maioria, nos termos do voto da relatora, vencido o desembargador, o excelentíssimo desembargador Edmilson Alves, que não conhecia o mandato de segurança. Próximo processo, número de ordem 9, mandado de segurança 556/2025, de relatoria do desembargador presidente Rui Salatiel. Senhor presidente, aqui também consta uma divergência, de modo que eu vou colher os votos dos demais desembargadores. Desembargador corregedor Paulo Alcântara, como vota? Acompanho, senhor relator. Desembargadora Gisane, como vota? Eu lancei como divergência, presidente, e também falo para o relator, que a parte diz na inicial que não tem um ato coator do juiz. Ele mesmo disse que foi mais rápido, é mais rápido provocar
via mandado de segurança, do que provocar o juízo por simples petição para depois agravar, se necessário. A parte mesmo diz isso. Porque a Secretaria da Vara fez um rateio de valores e, nesse cálculo, era R$ 1.000 e poucos, colocou X para o reclamante e Y para o advogado. E aí a própria secretaria chega e faz uma notificação para que indiquem as contas bancárias de cada um dos credores, o advogado e o reclamante. É nesse momento que o advogado não provoca o juízo, entendeu que por essas notificações da secretaria estaria sendo indeferida a liberação do montante integral para o advogado, porque não tem conta bancária da reclamante, só tem conta bancária do advogado. Aí entendeu que estaria sendo vedada a liberação de parte do valor para ele, advogado, que tinha poderes para receber integralmente, e nem provoca o juízo, para que o juízo diga, não, é assim mesmo, a secretaria fez certo, você só vai liberar, só vai receber a parte dos honorários, a outra parte eu vou pagar diretamente a reclamante. Aí ele mesmo diz na inicial que é mais eficaz, que é mais rápido entrar com mandado de segurança do que provocar o juízo por simples petição para depois agravar. Então, eu entendi que nem há, com todo respeito, nem há um ato coator, não há um deferimento ou indeferimento do magistrado quanto à matéria que está sendo submetida aqui via mandado de segurança, substituindo o pronunciamento que deve ser do juiz da execução em um primeiro momento. Então, eu estou entendendo pelo não cabimento do mandado de segurança, importando em extinção sem exame de mérito e não verificando presença de ato coator. Nessa linha, o meu voto. Como vota o desembargador Valdir Carvalho? Como vota a desembargadora Clara Saboia? Presidente, eu estou acompanhando, porque a partir do momento que se diz aqui, honorários líquidos para provisão, patrono, autor, contratuais, 30%, não liberar, sem nenhuma justificativa, assim, o porquê não libera. Então, por que ele vai entrar com um pedido para reanalisar essa questão? Quando ele não liberar, que o ato já está contrário, eu não estou entendendo que realmente a juíza que estava à frente, ou o juiz que estava à frente, achou que não era para liberar para ele, porque é contratual, porque além, não sei se é acima do limite, é porque ultrapassou, mas aqui ela tinha que não liberar. Então, eu acho que cabe, sim. Não precisaria ele entrar com outro pedido para rediscutir essa matéria, não. Então, e cabe mandado de segurança nessa questão, que a gente já fez aqui, então, eu estou acompanhando. Agora, eu estou acompanhando pelas conclusões, por causa do mérito que não vem não vem aqui ao caso discutir, não. Pois bem, desembargadora Nise Pedroso, como vota? Relator. Desembargador Sérgio Torres, como vota? Estou acompanhando o relator. Desembargador Luciano Alex, como vota? Também com o relator, presidente. Desembargador Milton Gouveia, como vota? Desembargador Fernando Cabral, como vota? Com o relator. Desembargador Edmilson Alves, como vota? Ressalvando o meu entendimento, que para mim é de forma clara o não cabimento, mas pelo conteúdo da decisão, eu estou acompanhando com essa ressalva de entendimento. Pois bem, então concede-se a segurança, a desembargadora Gisane fica vencida, a desembargadora, embora acompanhe no mérito, a desembargadora Clara acompanha pelas conclusões e o desembargador Edmilson Alves na mesma linha da desembargadora Gisane, não é isso? Não, apenas eu estou acompanhando, ela está negando, ela está... Com ressalva de entendimento. Então, acompanha com ressalva de entendimento pessoal. Pois não. Tem uma preliminar de não conhecimento. Por motivo diverso. O não cabimento dela é por falta do ato coator. Eu imaginava isso, né? No mérito eu acompanho. Vamos centralizar aqui, vamos proclamar o resultado. Então, concede-se a segurança por maioria, vence. Não. No mérito é por unanimidade. Sendo que a doutora Clara acompanha pelas conclusões em tudo. No mérito. Jeito. Então, a desembargadora Gisane e o desembargador Edmilson
Rejeitam a preliminar. Não, Gisane Não, levanta para eu e Edmilson, eu suscito, né? Eu suscito e fico vencida. Certo. E aí ficando preliminar. vencida, sim, de não cabimento. O desembargador Edmilson já superou a questão Na da preliminar. preliminar, suscitada pela desembargadora Gisane, eu acompanho pelas conclusões. Então é o que eu estou E dizendo. no mérito, unânime, porque eu ressalvo o entendimento sobre o não cabimento. Então, só quem acompanha pelas conclusões, o mérito, no caso, é a claro. desembargadora, claro. Não é isso? Então, não foi o que eu proclamei? Pronto, ok. Devolvo a palavra para o presidente. Obrigado, desembargador. Secretária. Da secretaria, não? Próximo processo, número de ordem 10. Mandado de segurança 738/2025, de relatoria do desembargador Sérgio Torres. Desembargador Sérgio Torres. Ok, presidente. É uma questão envolvendo a penhora da aposentadoria em relação aos respectivos valores. Existe já uma penhora de 20%, esta objeto do MS é de 10%, e em autorizando, permitindo, como eu estou sugerindo, acredito que atende às diretrizes do tema 75, que foi recentemente definido pelo TST, já que é abaixo, não chega a 50% dos rendimentos líquidos e é superior a um salário mínimo. E não entendo que chega a comprometer a parte da dignidade. Se nós formos considerar o que foi recebido em março, o valor bruto que é recebido é pouco mais de R$5.000 e fica um pouco superior a R$4.000 líquido. Com esses 10, isso já deduzido o bloqueio judicial anterior de 20%. Se com esse de 10% agora, aí o valor líquido que ele vai receber vai ficar ao redor de R$3.500, um pouco acima, o que é superior então ao salário mínimo, e acredito então que atende a essas diretrizes do tema 75. Então eu estou negando provimento ao agravo. Pois não, desembargador. Como vota o desembargador Luciano Alexo? Acompanhando o relator. Como vota o desembargador Milton Gouveia? Eu estou abrindo a divergência, eu acho que é a primeira divergência, né? Estava seguindo me apropriando das lúcidas razões da desembargadora Clara. Então o senhor está concedendo a segurança? É. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Com a divergência. Como vota o desembargador Edmilson Alves? Eu ressalvo o entendimento e estou acompanhando o relator, negando o provimento ao agravo regimental. Como vota o desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese? Acompanhando a divergência, senhor presidente. Com a divergência. Como vota o desembargador corregedor Paulo Alcântara? Senhor presidente, eu digo aqui, conforme constou no voto, entre aspas, não há elementos nos autos para afirmar em análise inicial que a determinação de penhora no percentual de 10% sobre os proventos da aposentadoria do agravante, ainda que acumulada com a penhora prévia de 20%, que resultou na percepção do valor líquido de 3.616, comprometa a sua subsistência digna, sobretudo porque, além de tal valor, se superior a 40% do teto do regime geral da Previdência Social. Foi observado o exposto no artigo 529, parágrafo 3º do CPC. Ante o exposto, eu acompanho o relator. Como vota a desembargadora Gisane Barbosa? Acompanhando o relator. Como vota o desembargador Valdir Carvalho? Presidente, neste caso, o impetrante recebe provento de aposentadoria no importe de R$ 5.052,18, sendo o líquido R$ 4.018,45. Tem um bloqueio judicial de 20% no valor de R$ 1.010,56. Com um novo bloqueio num percentual de 10%, seria reduzir mais R$ 502,18, o que compromete a toda evidência a subsistência digna do devedor. Mas tem uma coisa mais grave, é que o débito é de R$ 182.472,45, o que é que traz para a execução um desconto de R$ 502. Tem salário mínimo. A não ser sacrifício para o devedor, porque para a execução não resolve absolutamente nada. E por isso que eu voto com a divergência. Só queria dizer que esse valor de 4.000 e pouco já é deduzindo o 1.000
3.610. Aí ele fica com 4.018 já deduzido o bloqueio anterior de 20%. Aí seria de 10% e ia se tirar 400 e alguma coisa. Ia ficar 3.600, 3.500, uma coisa assim. Porque eu tirei do ato. Também. Como vota a desembargadora Maria Clara Saboia? A mesma coisa. Inclusive, esse senhor, esse impetrante Ricardo Diniz, eu acho que já houve várias penhoras de salário. Eu verifiquei aqui que, por todo esse desconto, o total ficou R$ 3.600. Foi que eu fiz a conta, né? No qual eu entendo que interfere. R$ 3.600, como é que não vai interferir na vida do cidadão, no salário desse? Se discute tanto por valores sempre maiores, porque realmente a sobrevivência complica. Como é que ele vai viver de uma aposentadoria de R$ 3.600? Não tem nem sequer prova de que ele tenha outros meios de sobrevivência. Eu acho que nem vai atingir, como disse o desembargador Valdir, nem vai atingir a finalidade desse caso, certo? E só vai, como ele disse também, complicar a vida do devedor. Então, eu estou dando provimento ao agravo, acompanhando a divergência. Pois não. Como vota a desembargadora Nise Pedroso? Também, eu estou com a divergência. Eu coloquei 3.600. Vamos ver aqui. É garantir esse equilíbrio que é difícil, a subsistência do devedor e a 5 efetividade. votos com o relator e 6 votos com a divergência. Então, proclamando o resultado, por maioria, dar provimento ao agravo regimental. Vencido o relator, contra o voto do relator, e vencido os desembargadores Luciana Alexo, Edmilson Alves, Paulo Alcântara e Gisane Barbosa. E a redação do acórdão ficará a cargo do desembargador Milton Gouveia. É o resultado. Próximo processo, número de ordem 12, agravo regimental nos autos do mandado de segurança 975/2025, de relatoria do desembargador Paulo Alcântara. Deixa eu ver aqui. Senhor presidente. Pois não, desembargador Paulo. Esse processo eu entendi por bem que houve perda do objeto, tendo em vista a superveniência de sentença nos autos principais. Os argumentos do Dr. Edmilson, sempre bastante razoáveis, eles deixam-me pensando, e daí se eu não encerrar, qual o proveito para o processo de continuar com esse mandado, esse MS? Por isso, malgrado os seus bons argumentos, eu vou continuar entendendo que deve haver a perda do objeto. Pois não. Como vota a desembargadora Gisane Barbosa? Sou eu, não? Não, o senhor é o último. Perdão. Presidente, eu peço bem ao relator, só estou divergindo de uma parte, que ele diz que não está conhecendo do agravo. Eu acho que o agravo está sendo conhecido, tanto é que está sendo revista a decisão monocrática e agora está na outra linha dizendo que houve perda do objeto. Então, eu só estou divergindo do relator nessa parte, dizendo que não conhece do agravo. Eu estou entendendo que é pelo conhecimento do agravo. Agora, só uma questão, doutora Gisane. Sim, Esse mandado de segurança parece que foi apresentado antes mesmo. Aqui, o mandado de segurança, segundo o doutor Edmilson, diz que o mandado de segurança foi apresentado já com a sentença proferida. Foi, mas é porque, digamos, no mesmo dia, a parte apresentou a documentação às 10h09 e o relator juntou a decisão às 13h11 do mesmo dia, como se não tivesse documentação alguma. Aí extinguiu monocraticamente por falta de documentação. Não foi isso, doutor Paulo? Extinguiu sem documentação. Aí, quando a parte agrava para dizer que tinha juntado procuração, etc., aí, agora, ele diz que não conhece do agravo. Eu acho que está sendo conhecido e está sendo analisada a documentação que havia sido juntada no mesmo momento, anteriormente à publicação da decisão, e eu acho que também não é perda superveniente, porque perda superveniente seria se ocorresse depois do ajuizamento do mandado de segurança.
é uma perda do objeto desde o início. Eu tiraria a palavra superveniente, que superveniente dá a entender que foi a posterior, né? Eu acho que é um mandado de segurança incabível desde o nascimento, porque quando foi impetrado em abril de 2025, já existia uma sentença desde 31 de março. Então, eu conheço do agravo regimental, diferentemente do relator que está dizendo que não conhece, e acompanho a denegação pelas conclusões, mas, ao invés de me referir à perda superveniente do objeto, eu acho que é mandado de segurança incabível desde o nascimento, porque já existia uma sentença de mérito e aí não comportava mandado de segurança. Houve um erro de digitação aqui no que se refere realmente ao conhecimento, que eu mesmo estou dizendo. O agravo regimental é desprovido de segurança, não estou dizendo que ele não é conhecido. Eu vou adaptar isso, fazer essa... Não, eu estou... Ele vai fazer a correção. Eu vou fazer essa retificação. É só na parte da conclusão e dispositivo, porque via de consequência não conheço do agravo. Pois é, eu vou fazer essa retificação. E obrigado pela sugestão. A divergência e fica só acompanhando pelas conclusões, porque ao invés de perda superveniente, eu acho que é encabimento desde o início. E quanto à questão da superveniência que a desembargadora falou, o senhor também vai adequar ou vai deixar? Eu vou tirar a palavra superveniência. Pronto, então a doutora Gisane está acompanhando o relator. Sim. Pois não. Eu tiro a palavra superveniência. Pronto, perfeito. Como vota o desembargador Valdir Carvalho? De acordo com o relator. A desembargadora Maria Clara Saboia? Ele não está adotando totalmente? Tá. Na verdade, vai ser denegado no final das contas. Então, acompanhando já o novo voto. Como vota a desembargadora Nise Pedroso? Acompanho. Como vota o desembargador Sérgio Torres? Eu vou acompanhar pelas conclusões, presidente. Como vota o desembargador Luciano Alexo? Acompanho o relator. Como vota o desembargador Milton Gouveia? Com o relator. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Com o relator. Como vota o desembargador Edmilson Alves? Pois não, senhor presidente. Eu complemento só o voto, mas percebo que já está solucionada a minha dúvida, porque, na verdade, houve a extinção do processo, houve a denegação da segurança por um motivo. Aí eu verifiquei que essa sentença foi proferida antes e a parte trouxe com o agravo que está, na minha visão, sendo conhecido. A prova, inclusive, contra si, a sentença 31 de março e o ato de 9. Então, se houve a denegação da segurança por esse vício de origem, agora seria manter, por conta do agravo regimental conhecido, a denegação da segurança pelo não cabimento, que lá não foi dito e agora pode ser dito porque ficou clara a situação da sentença proferida antes do mandado de segurança, que não cabe, porque não cabe de sentença. Então, está solucionado com a retirada da superveniência e com o não conhecimento do agravo que está sendo conhecido. Eu estou, então, acompanhando o relator e não é nem pelas conclusões. Com essas alterações, eu acompanho no todo. Desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese. Acompanhando o relator, presidente. Então, proclamando o resultado por unanimidade nos termos do voto do relator. Sérgio Torres pelas conclusões, não é isso? Número de ordem 13, mandado de segurança 2321/2024, de relatoria da desembargadora Nise Pedroso, com registro de suspeição do desembargador Edmilson Alves. Presidente, aqui eu realmente estou denegando a segurança. Não veio não ainda. Ele já chegou aqui, mas não chegou. Já chegou na minha aqui. Então, chegou. Eu ponderei com relação ao tempo, 4 meses, um pouco mais de 4 meses depois da demissão, que ele conseguiu o B91, ela conseguiu o B91, e eu estou sempre agora refletindo sobre esse lapso de tempo. Então, considerando aqui que foi um período superior a 4 meses,
eu deneguei, continuo denegando a segurança, mantendo aquilo que eu já havia decidido no despacho liminar, decisão liminar. Pois Sei não. que observo divergência, mas realmente é razoável também, porque aqui tem um caráter um pouco subjetivo, né? 3 meses, 4 meses, cada um vai pensar de uma forma, mas eu mantenho meu voto aqui, denegando. Como voto o desembargador Sérgio Torres? Luciano fez. Presidente, eu vou abrir então a divergência, né, acompanhando o raciocínio exposto pelo desembargador José Luciano, em relação à existência de um reconhecimento posterior judicial do direito à licença acidentária B91, e entendo que os 4 meses de diferença entre o término do contrato e esse reconhecimento judicial não é suficiente para descaracterizar o direito, né, à reintegração. Então, eu estou votando no sentido de conceder a segurança pretendida para determinar a reintegração da empregada e o restabelecimento do plano de saúde. Como vota o desembargador Luciano Alexo? Presidente, eu estou acompanhando a divergência e destaco que aqui eu lancei parte do parecer, um texto do parecer do Ministério Público do Trabalho, e como eu disse, eu destaco que a prova pré-constituída evidencia que as doenças de que está cometida a reclamante, e elas estão citadas na CAT, que foi anexada aos autos, são indicativas de doenças do trabalho, inclusive diagnosticada no curso da relação de emprego. E essa relação de emprego durou 16 anos. E a trabalhadora foi assegurado o benefício B91 pela Justiça Comum, como destacado pelo desembargador Sérgio, de modo que eu estou concedendo também a segurança para determinar a reintegração da impetrante aos quadros do banco com os mesmos direitos e vantagens do contrato de trabalho. Como vota o desembargador Milton Gouveia? Estou com a relatoria. Eu acho que as empresas deviam questionar ele. Com a relatora. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Eu estou acompanhando a divergência. Como vota o desembargador Edmilson Alves? Esse é o caso de suspeição, senhor presidente. Desculpa. Como vota o desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese? Acompanhando a relatora, presidente. Como vota o desembargador corregedor Paulo Alcântara? Eu acompanho a divergência, senhor. Como vota a desembargadora Gisane Barbosa? Eu estou votando com a divergência e reconsiderando, até porque na época do julgamento do agravo regimental eu acompanhei a relatora, mas neste momento, refletindo, analisando melhor, eu altero meu voto para acompanhar a divergência. É porque eu não quis falar, mas é a minha situação. Eu fui examinar, fui olhar direito e resolvi, diferentemente de como eu tinha votado, mantendo o agravo regimental, eu fazer uma mudança do senhor. Como vota o desembargador Valdir Carvalho? Com a divergência. Como vota a desembargadora Maria Clara Saboia? A relatora, a vara negou, o CAT foi emitida, mas houve uma negativa da Previdência Social, numa liminar na Justiça Comum, foi deferido isso aqui. Então, não estou vendo nenhum direito líquido e certo aqui nessa situação, nada. Eu acompanho a relatora. Então, direito líquido e certo é da empresa. Quatro votos com a relatora e 6 votos com a divergência. Então, proclamando o resultado, por maioria, conceder a segurança, custas pelo impetrado, pelo litisconsorte, no importe de R$20 sobre o valor dado à causa. E o voto redator ficará com o desembargador Sérgio Torres. Pois não. Eu que teria que fixar a multa para o cumprimento dessa decisão. Eu até coloquei na minha divergência.
Pronto, eu vou acatar. Então, Certo. Multa de quê? A multa ficaria no importe da de decisão. R$ 1.000. Essa sugestão do desembargador Valdir Carvalho é adotada. R$ 1.000 até o efetivo cumprimento da decisão judicial. Não, tá. Tem que ser Doutor citado. Sérgio? Eu acho que seria só uma coisa, não é da decisão, acho que seria ser citado para isso, especificamente. Sim. Porque da decisão judicial... É a partir da citação, né? Citação. Da citação. intimação, né? Da intimação. A partir da intimação. Tem sido praxe, nossa. Exato. Faz isso aqui diariamente. Então, doutor Sérgio, acolhe. Doutor Sérgio tem me dado um certo alívio, assim, em redigir. Próximo processo, número de ordem 15, mandato de segurança 2723/2024, de relatoria do desembargador Milton Gouveia. Desembargador Milton Gouveia. Senhor presidente, eu estou vendo que aqui estou sendo vencido, mas a tese que eu sustento não se aplica à estabilidade provisória do artigo 118 da Lei 8.203 ao empregado em contrato de experiência, cujo afastamento decorrente de acidente de trajeto foi inferior a 15 dias. O início do benefício previdenciário posterior ao término do contrato inviabiliza a reintegração. Eu entendo que, nesse caso, desse tipo do contrato de experiência, não estaria alcançando a quem adoece ou se acidenta no contrato. Então, esse é o meu posicionamento. Estou vendo que estou sendo vencido. Então, o senhor está concedendo a segurança, né? Ratificando o teor da liminar, concede a segurança para caçar a ordem de reintegração e de estabelecimento do plano de saúde do litisconsórcio passivo emanado pelo juiz da 21ª Vara. Ok. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Estou acompanhando o relator. Como vota o desembargador Edmilson Alves? Senhor presidente, eu estou, como votei por ocasião do agravo regimental, inclusive fui redator daquele acórdão, estou votando em sentido contrário, aqui abrindo a divergência em relação ao voto do ilustre relator. Então, continuo entendendo que cabe ser mantida, né, deferida, já foi, no caso, mantida a segurança. Como vota o desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese? Também, senhor presidente, na mesma linha que votei no julgamento do AR, eu estou acompanhando a divergência. Como vota o desembargador corregedor Paulo Alcântara? Também acompanho a divergência, senhor presidente. A desembargadora Gisane Barbosa? Com a divergência. O desembargador Valdir Carvalho? Presidente, eu estou votando com a divergência, mas pelas conclusões, que eu considero que é nula a admissão do empregado inapto para o trabalho. Doente. Agora, em contrato de experiência, não tem direito à estabilidade. O que fica é, quando ele receber alta, eu restabeleço o contrato de trabalho dele, e quando ele receber alta, ele pode ser demitido normalmente, no primeiro dia que ele voltar da alta médica, porque ele não adquire estabilidade, porque o contrato dele é de experiência. Por isso que eu acompanho pelas conclusões. Mas eu entendo, né, assim, acompanha eu acho a divergência. Acho muito razoável a sua posição. Eu só entendo que isso aí vai ser melhor escrito, né, na primeira instância, né? Mas eu acho que eu concordo plenamente com o que diz, né? É porque aqui nos 3 limites do mandato de segurança é entrar nessa discussão. Agora, o desembargador Paulo, aqui já está fixado. Aqui, ó, o benefício foi concedido apenas até 30/11/24. Então, pela linha do desembargador Valdir, já encerrado o período, já não tem mais direito a essa estabilidade nem reintegração. E é a linha certa, porque é a linha de contrato de experiência. Então, não tem mais o motivo. Se não tem, por exemplo, a linha do meu voto... Está entendendo? Está aqui. Ó, muito embora a autarquia tenha concedido o benefício apenas entre 21/11 a 30/11/24, a dispensa ocorreu quando estava em curso o período estabilitário. Então, o fundamento dele, período estabilitário. É incontroverso de que aqui, então, já encerrou.
Então, se for pela linha do desembargador Valdir, é acompanhar o relator agora pelas conclusões, porque não há mais não há estabilidade no coisa. E do desembargador Paulo também, entendeu? Aqui. De fato, tem razão. Então, eu acompanho pelas conclusões. Então, eu vou acompanhar o voto do relator pelas conclusões. O desembargador Paulo Alcântara e o desembargador Valdir Carvalho. Nada. Desembargadora Maria Clara Saboia. Sim, eu já estava antes acompanhando, porque eu já acho que não cabe. E agora que verificado esse fato de que realmente isso aí é lei, não tem estabilidade para contrato de experiência, acabou a estabilidade, acabou o período de licença, o empregador está liberado para dispensa. Não tem essa estabilidade, ela não bate com a própria legislação, o fundamento de reintegração por estabilidade. Então, eu acompanho o relator. Como vota a desembargadora Nise Pedroso? Então, veja, só para esclarecer, ele está aqui concedendo a segurança para cassar as ordens de reintegração e de restabelecimento. No caso, como acabou o período... Ele vai ter que alterar a conclusão, doutor Mito, ao fundamento, né? Porque não tem mais estabilidade. Já pode ser... Não é isso? Eu acompanho, então, alterando... Mas há uma condição para que eu possa fazer o acompanhamento. Ele tem que dizer isso. Não, mas ele... Os argumentos dele são diferentes. Os argumentos dele são diferentes. Então, ele tem que dizer isso. Se ele disser isso... Doutor Milton, o senhor adota esse fundamento? Adoto. Porque, veja mesmo, no meu entendimento, o contrato de experiência é um contrato de prova. E que o empregador não se sujeita nem se obriga a nada, ele manter na empresa alguém que não satisfaz a ele. Mas aqui o caso aqui é só a discussão do mérito, questão de contrato determinado por estabilidade. Eu sei, por isso que essa situação aí até seria de se analisar um caso de um acidente de trabalho. Um acidente. Era uma situação atípica, mas aí eu quero que resista aí para fazer as modificações na conclusão. Pronto, porque aí sim. Na fundamentação e na conclusão. Na fundamentação também. Quem pede para ficar doente, né? Coitado, a pessoa trabalhando, está no período, tudinho, né? Então, ele adota, então... Eu acompanho o relator, então. A relatora. Como vota o desembargador Sérgio Torres? Estou acompanhando a divergência, presidente. Como vota o desembargador Luciano Alexson? Eu acompanho o voto divergente. Estão reconhecendo a estabilidade. De todo jeito, eu sou vencido aí, pela contagem, eu sou vencido de todo jeito. Calma. Não, peraí. Calma, ele está fazendo a conta aqui. Não jogue a toalha cedo, não. Eu disse isso semana passada. O soldado não joga a toalha, cai com ela. 3, 4, 5, 6 assim. Com seu respeito, né? 6 votos com o relator e 5 votos com a divergência. Olha aí, né? Ela vai fazer a leitura dos votantes. Então, com o relator, votaram os seguintes desembargadores: Fernando Cabral, Paulo Alcântara, Valdir Carvalho, Maria Clara Saboia e Nise Pedroso, sendo que os desembargadores Paulo e Valdir acompanharam pelas conclusões. Não, mas já adotou. Adotou? Pronto, então não tem mais conclusão. É porque ele vai ajeitar a fundamentação, exatamente. E aí, os votos divergentes. Os desembargadores Dimilson Alves, Eduardo Pugliese, Gisane Barbosa, Sérgio Torres e Luciano Alexson. Então, proclamando o resultado por maioria nos termos do voto do relator. E o voto divergente fica a cargo do desembargador Edmilson Alves. Próximo processo, número de ordem 16, mandado de segurança 2444/2024, de relatoria do desembargador Paulo Alcântara. Esse é um retorno de vista da desembargadora Nise Pedroso. Na sessão do dia 5 de maio, foram colhidos os votos, acompanhando o relator, dos desembargadores Gisane Barbosa e Valdir Carvalho, e ainda o voto divergente da desembargadora Maria Clara Saboia. Presidente, eu analisei o processo e eu ia até fazer os esclarecimentos, mas o desembargador Eduardo Pugliese já fez por mim. Eu estava olhando aqui os esclarecimentos dele, era exatamente isso que eu ia dizer. A questão relacionada ao tratamento em clínica. Ele diz aqui, vou pegar só um trechinho, na presente demanda, o que a beneficiária requer tão somente
a autorização para a realização de sessões de fisioterapia através do plano de saúde, conforme solicitado pelo médico assistente, em rede credenciada. Era esse exatamente que eu ia destacar. Então, eu acompanho integralmente o voto aqui do relator. Mas a discussão era o número de sessões. Sim, o médico dá o tratamento. Mas Esse é postal. Postal também. Agora... No outro, não estava na rede credenciada. Isso. Aqui, o serviço foi autorizado. Foi autorizado. Só que estabeleceu-se uma limitação do número de sessões e por resolução. Isso não é possível. Não é possível. Agora, o desembargador... O desembargador... O Gliese, quando há contratação do autogestão com o hospital, com a rede, tudo é registrado. Inclusive, deve ter também o registro de número de sessões, né, para tudo. Então, no caso, aqui está, de todo jeito, não se observando a regra do que foi contratado entre a postal e a rede credenciada para esse sistema. Mas veja, Clara, especificamente nesse caso, há uma resolução da ANS. Se adapte, é outra coisa. Aqui é diferente. Aqui não é questão de rol, está entendendo, Clara? Não é questão de rol, não está no rol. Eu estou entendendo. A rede não está credenciada, aqui é diferente daquele outro caso. Eu acompanho que eu faço a distinção aqui com muita... Doutora, a desembargadora Anice está acompanhando o relator. Como vota o desembargador Sérgio Torres? Com o relator. Como vota o desembargador Luciano Alexo? Acompanhando o voto do relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Milton Gouveia? Eu estou entendendo, veja, que o que foi pactuado tem que ser obedecido. Isso porque é uma regra que estabelece o custo do seguro. E aqui, o direito individual não pode prevalecer sobre o coletivo. O coletivo estabelece uma regra, rateio do custo. E não pode alguém, em defesa de direito específico, comprometer o que foi estabelecido para todo o plano. É esse o meu posicionamento. Aliás, em respeito ao que se contrata. Essa é uma grande crítica que nós sofremos aqui, que não se respeita o contrato. Eu estou levantando a divergência nessa linha. Como vota o desembargador Fernando Cabral? Só antes de completar. O que eu estou verificando aqui, só uma que não é fisioterapia, é sessão de RPG. Não é. RPG é tipo pilates para postura, certo? Inclusive, essa é específica, não é uma fisioterapia para geral, como se fosse para atendimento, não. RPG não é. Vamos. Mas é questão das pessoas. Fisioterapia, RPG e demais tratamentos, conforme prescrição do profissional de saúde. Perfeito. A quantidade de sessões aí está em... E já que não está na ANS, não tem, ele pode limitar, é isso que ele está dizendo. Já RPG não consta na ANS, é outra coisa, fisioterapia tem nada a ver com RPG, então ele pode se limitar. A discussão é essa, mas... Como vota o desembargador Fernando Cabral? Acompanhando o relator. Como vota o desembargador Emilson Alves? Com o relator. Excelência. Pois não. Quando o relator... Pois não. E consultando a inteligência artificial, que ela rastreia, assim, de modo muito geral, aí a inteligência artificial diz assim, sim, a reeducação postura global, RPG, é um método de fisioterapia. É uma técnica que visa reeducar a postura do corpo, corrigindo desvios e melhorando a finalidade. A finalidade de tratar dores, prevenir lesões, melhorar o bem-estar geral. Só quem tem dores e quer prevenir lesões vai saber o valor da RPG. Então, nível de consulta com a inteligência artificial, né, que foi só para ratificar, ela afirma que sim, é fisioterapia. Perfeito. Como vota o desembargador Eduardo Guilherme? Acompanhador, presidente. Então, proclamando o resultado por maioria nos termos do voto do relator. E o voto divergente fica sob a responsabilidade da desembargadora Maria Clara Sabanha. O resultado.
Então, encerrados os processos com divergência, vou os processos julgados à unanimidade. Número de ordem 8, mandado de segurança 469/2025, de relatoria do desembargador presidente Rui Satiel, acompanhando pelas conclusões da desembargadora Gisana Barbosa. Número de ordem 4, mandado de segurança 297/2025, de relatoria do desembargador Paulo Cântara, acompanhando pelas conclusões dos desembargadores Valdir Carvalho, Luciana Alessio e Edmilson Alves. Número de ordem 17, habeas corpus 910/2025, de relatoria da desembargadora Gisane Barbosa. Número de ordem 7, mandado de segurança 469/2025, de relatoria da desembargadora Maria Clara Saboia, acompanhando pelas conclusões dos desembargadores Eduardo Pugliese e Edmilson Alves. Número de ordem 14, mandado de segurança 2561/2024, de relatoria da desembargadora Maria Clara Saboia. Número de ordem 2, mandado de segurança 233/2025, de relatoria do desembargador Fábio Farias. Número de ordem 11, mandado de segurança 762/2025, de relatoria do desembargador Milton Gouveia, com ressalva do desembargador Edmilson Alves, e número de ordem 13, mandado de segurança 257/2025, de relatoria do desembargador Fernando Cabral. Bem, nós vamos agora para a sessão do pleno, que nós temos um dissídio coletivo e os advogados estão presentes. Depois, nós, antes da administrativa, fazendo a apresentação da vice-presidência. Então, na sala do pleno. Estamos no horário, né? Ele já foi avisado. Tá certo. Não, vai direto, é o destino. Então, não, Valdir é suspeito. Pode mandar entrar. Pode chamar o processo. Hã? Não, antes não. Agora vai fazer dissídio coletivo, tem advogado aí. É um só, não vai ser rápido. Então, sessão do pleno tem que iniciar, tá? Então, sala 1, dissídio coletivo 186/2025, relatoria do desembargador Fernando Cabral, os advogados doutor Fernando. Deixa eu só botar aqui. Então, os advogados doutor Carlos Renato Silva de Oliveira, requer sustentação oral para representar a parte suscitante, SICOMA, e o advogado doutor Fernando Montenegro, requer sustentação para representar a parte suscitada, GEMAR Transportes e Empreendimentos. Nesse processo, o desembargador Valdir Carvalho arguiu a suspeição. Bom dia aos advogados. Eu vou pedir para o relator fazer a leitura da conclusão do voto, que, por enquanto, a sinalização é de unanimidade, para saber se os advogados têm interesse na sustentação oral. Relator. Minuto, senhor presidente. Eu estou acolhendo preliminar e regularidade formal, arguida pela empresa suscitada e pelo Ministério Público do Trabalho. Extinguindo esse processo sem resolução de mérito. Com o meu voto. Seu interesse, doutor. Não, em cima. Tem. Peraí. Bom dia, Excelência. Pois não. Tem interesse sim, por favor. O senhor dispõe de 15 minutos. Bom dia, Excelência. Bom dia, nobres colegas aqui presentes. Inicialmente, quanto a essa preliminar, nós fomos contratados pela categoria para que pudéssemos representá-los, uma vez que havia um certo tempo sem acordo coletivo entre a empresa e o sindicato regional.
O Sincoman, Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante, representa os condutores de máquina, chefe de máquina, logicamente, no âmbito nacional. Então, ante a ausência de acordo coletivo, o sindicato sendo acionado pela categoria, não pôde suportar a negociação. E aí a gente procurou a empresa, o documento nos autos comprova aí de edital, alta de reivindicação, buscamos reuniões, fomos até a Sejusc, houveram ausências da empresa, até a gente chegar aqui nesse dissídio coletivo. Então, o sindicato, como representante da categoria, no âmbito nacional, não se furtou a negociação, nós fomos procurados para agir e, até no primeiro momento, a empresa só não fechou o acordo com o Sincoman porque não saberia como seria a atuação com o sindicato regional, o que eles poderiam fazer, se iriam ao Ministério Público, reclamar, enfim. E a empresa, então, deu máquina ré e desistiu de fechar com o sindicato. Mas, quanto a essa liminar de representação do Sincoman, nós fomos procurados pela categoria para poder apresentá-los, de ausência de acordo com o regional. Nós, como sindicato de categoria, não podemos deixar a categoria sem acordo. Então, nós tomamos a frente, procuramos a empresa, movemos todas as ações até chegarmos aqui justamente para que possamos abranger a categoria e não deixá-la sem acordo. Atualmente está sem acordo. Então, essa é a minha fala, até para que a gente possa quebrar essa preliminar e poder avançar. Obrigado, Senhor. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Fernando. Muito bem, senhor presidente. Caro colega advogado, desembargadores, caro colega advogado, eu quero esclarecer o seguinte. Primeiro, que não houve tratativa direta em relação à empresa. Não houve tratativa direta nenhuma, porque o sindicato nunca promoveu assembleia que otorgasse os poderes dos interessados para que ele pudesse representar e celebrar um acordo coletivo. Então, no caso, foi juntado aos autos uma ata de uma assembleia, teoricamente, autorizando o sindicato a promover a negociação coletiva, mas nessa ata não consta a presença de um único empregado da empresa. E nós estamos diante de um acordo coletivo e não uma convenção coletiva, onde se exige a presença e a autorização concedida pelos empregados que serão objetos do acordo coletivo. Então, a empresa se recusou à negociação apenas porque o interlocutor não gozava dos poderes para negociar. Se o interlocutor gozasse de poderes otorgados pelos empregados para promover negociação, nós teríamos sentado e promovido negociação. Mas, como eles não receberam essa outorga da categoria, no caso dos interessados, porque é um dissídio coletivo, é um acordo coletivo de trabalho, nós podemos negociar, nós temos que negociar com alguém que esteja legitimamente representado, o que não é a hipótese. Diante disso, nós apresentamos o pedido de apresentação da oposição, baseado no tema 841, não instauração do processo e não falta de exercício da jurisdição, e seguida, já em mesmo de contestação, a preliminar de falta de legitimidade do sindicato para propor o dissídio, uma vez que ele não recebeu dos trabalhadores a outorga para que representasse perante a empresa. Então, essa é uma questão que, a meu ver, muito clara, inclusive o parecer da digníssima procuradora-chefe da Procuradoria é específico nesse ponto. Nós não podemos realmente negociar com quem não está habilitado, não recebeu o poder para negociar. Caso o sindicato, no futuro próximo, faça uma assembleia, dessa assembleia com a presença dos representantes dos empregados da empresa, aprove a pauta, foi apresentada. Vamos sentar e negociar com isso, mas não essa situação. Quero esclarecer também que o acordo coletivo que o sindicato pretende ver como o tribunal impõe mediante sentença normativa, é uma coisa que já se exauriu, inclusive. O termo do acordo de validade do acordo coletivo seria janeiro de 2025. Já passou, já vai impor um acordo coletivo via sentença normativa, que já consta com prazo de validade exaurido. Então, esse processo aqui não deixa outra possibilidade para a empresa, que não a oposição à instauração do dissídio e a requisição, a reiteração da falta de legitimidade. Não há, da parte da empresa, nenhuma oposição a negociar, de maneira alguma, não se respeita o direito dos empregados, apenas se exige que os empregados outorguem poderes ao sindicato e se apresenta com o representante. No caso, como não houve nunca, na verdade, nunca houve um acordo coletivo. O sindicato, inclusive, tentou uma negociação pré-processual no TRT do Rio de Janeiro. Nunca veio um representante do sindicato ao Recife para se encontrar com os empregados. Houve uma ação de exibição de documentos em que eles pediam a indicação de quem eram os empregados. Eu disse que não há problema nenhum. A sede da empresa é aberta.
mande um representante do sindicato para conversar com os empregados. Nós damos todo o acesso aos empregados. Agora, sem querer prejulgar nada, mas o que eu tenho a impressão é que o único interesse do sindicato é obter um eventual desconto de contribuição social. Esse, na verdade, isso não se pode deferir através de sentença normativa. Isso pressupõe um acordo coletivo de trabalho de acordo com o funcionamento do Supremo e até do Ministério Público do Trabalho. Então, são essas as explicações que eu queria dar ao tribunal. Por que a empresa não negocia? Não negocia porque eu posso negociar com quem não tem poder. E por que a empresa só põe em instalação de tecido coletivo? Porque é um tecido coletivo simplesmente inepto e que não pode ser instaurado. É um tecido de natureza econômica que não foi procedido de negociação por defeito do próprio sindicato profissional. Isso eu queria expor aos senhores embargadores e requerer que seja acolhida a pré-judicial preliminar que o senhor desembargador já antecipou o posicionamento, que coincide com o posicionamento da Procuradoria-Geral. Obrigado aos advogados pela participação. Relator. Muito bem, senhor presidente. Eu parabenizo os advogados pelo debate, mas mantenho a minha proposta de voto. Eu digo que a suscitante alega ter realizado a Assembleia Extraordinária liberando sua proposta de acordo coletivo, cuja ata do presidente anexou. Argumenta que representante da categoria dos condutores de máquina de imagem mercante, também denominados chefes de máquina. A empresa suscitada, por sua vez, argui legitimidade sindical para propor o acordo coletivo, sob o argumento de que possui apenas 4 funcionários integrantes da categoria profissional, devidamente registrados, porém, afirma que os mesmos não participaram da citada Assembleia. Enumerou citados profissionais, anexando suas fichas de registro, que não foi pugnado pelo suscitante. Pois bem, do que consta dos autos, verifica-se que os funcionários remunerados pela empresa não constam na lista de presença da referida Assembleia Extraordinária. Em que pese o suscitante ter anexado os editais de convocação para a realização da Assembleia, bem como a respectiva área e sua lista de presença, o artigo 617 da CLT é taxativo a exigência de manifestação expressa por parte dos interessados, autorizando o sindicato a conduzir negociação nos seguintes moldes. Eu cito o artigo 617. O senhor tema já foi objeto de análise pela seção especializada em dissídios coletivos do TSE, que editou ao J19, e eu também transcrevo o teor dessa OJ. Nesse contexto, de fato, a ausência de todos os empregados da empresa suscitada na Assembleia para a deliberação acerca da proposta de acordo coletivo, bem como a existência de autorização concedendo poder ao sindicato para representá-los, configura-se em ordem intransponível o procedimento da apresentação de dissídio coletivo. Eu cito jurisprudência, no mesmo sentido, por oportuno ressaltar ainda que o sindicato suscitante também não comprovou a aplicação do edital de convocação em jornal de grande circulação, conforme dispõe a OJ 28 da SCC. Embora trate de requisito que pode ser dispensado, o sindicato não cuidou de comprovar que convocou de forma eficaz a categoria dos trabalhadores, tendo em vista que apenas 10 trabalhadores assinaram a lista de presença e nenhum deles pertencia aos quadros da empresa suscitada. Nesse diapasão, a agulha preliminar de regularidade formal, arguída para suscitada, e objeto parecer do Ministério Público do Trabalho, estigma o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485-4 CPC, prejudicada por conseguinte a apreciação das demais aspectos suscitados. É como eu voto. Obrigado, relator. Como voto, o desembargador Edmilson Alves. Eu estou acompanhando o senhor relator, senhor presidente. Como voto, a juíza convocada Ana Cristina Silva. Como voto, o desembargador vice-presidente Eduardo Pugliese. Bem, presidente, só um registro dizer que essa matéria foi objeto de sessão na vice-presidência na tentativa de mediação pré-processual, mas acompanho integralmente o voto do relator. Como voto, o desembargador corregedor Paulo Alcântara. Acompanho o voto do senhor relator pelos seus próprios argumentos. Como voto, o desembargador Gisane Barbosa. Também com o relator. Como voto, o desembargador Ivan Valença. Com o relator, presidente. Como vota a desembargadora Doni Furtado. Também estou acompanhando, presidente. Como vota a desembargadora Maria Clara Saboia. De acordo. Como vota a desembargadora Liz Pedroso. Acompanho, presidente. Como vota o desembargador Sérgio Torres. Acompanho o relator, presidente. Como vota o desembargador Fábio Farias. Acompanho. Como vota o desembargador Luciano Alexson. Acompanho o relator. Como vota a desembargadora Cláudia Petruccelli. Acompanho o relator. Como vota a desembargador Solange Andrade. Com o relator. Como vota o desembargador Milton Gouveia. Acompanho o senhor relator. Como vota o desembargador Virgínio Henrique Benevides. Acompanho o relator, presidente. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, acolher a plenária de regularidade formal arguida pela suscitada e objeto do parecer do Ministério Público do Trabalho, estando feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC, prejudicado por conseguinte apreciação dos demais aspectos suscitados. Condenação de parte do citante ao pagamento de honorários suculenciais em prol da parte adversa ou arbitrado em 10% do valor da causa, custas no importe de R$20, calculado o valor da causa indicado na petição inicial, ou seja, R$1.000. Esse é o resultado.
Os agravos internos. Vocês querem intervalo de 5 minutos para a apresentação do agravo interno e depois da ação administrativa. Então, 5 minutos de intervalo.